Bom, qual que é o objetivo da aula, então? Vamos começar aí. Então, a gente vai conceituar ali os princípios básicos que envolvem banco de dados, né? Entender quais os objetivos e tecnologia de banco de dados, classificar os diferentes tipos de usuários, né, de banco de dados, que são vários tipos de usuários que a gente pode ter. Pode ter administrador, a gente pode ter um usuário simples, né, comum, pode ter um usuário com um pouquinho mais de permissões para estar fazendo consulta, update, ou tá mesmo alterando a estrutura de uma tabela. Compreender a importância da utilização de bancos de dados, tá? Que hoje em dia tudo envolve dados, né? Então, tá na moda essa questão de trabalhar a ciência de dados e o que é importante isso. Conhecer os tipos de gerenciadores de banco de dados, né? Não existe somente um, né? Existem vários tipos de gerenciadores de banco de dados, né? Alguns gratuitos, outros pagos, né? E a gente vai utilizar o gerenciador MySQL, que é um banco de dados gratuito, que é muito bom. Bom, é importante a gente diferenciar o conceito de dado e informação. Então, a gente tem o conceito de dado, né, que é a matéria-prima do sistema de informação. A gente tem o conceito de informação, que é o dado agregado, né, com significado. A gente tem o conhecimento, que é a inferência realizada sobre a informação, e a decisão, que a gente pode estar tomando com relação ao dado, a informação e ao conhecimento que a gente adquiriu, tá bom? Então, para citar de exemplo, a gente tem, por exemplo, 16 é um dado, certo? Mas sozinho ele não representa nada para mim. Ele pode estar relacionado com diferentes tipos de informação. Agora, se eu der essa outra informação, 16 de dezembro, aí sim, se eu estar relacionando com uma data, eu estou dizendo, ó, 16 de dezembro é uma informação, ou seja, é um dado que está agregado. Agora, se eu especificar mais ainda, né, 16 de dezembro de 2016 é outra informação, mais específica ainda, né? Então eu tô dando, especificando lá o dia, o mês e o ano, tá bom? E, e outra informação, por exemplo, em 16 de dezembro de 2016 estarei formado. É um conhecimento, ou seja, uma dedução de um dado agregado que é uma informação. Então, a gente pode estar extraindo aí um conhecimento relacionado a esses dados, né? Em 16 de dezembro de 2016, deverei procurar emprego como analista de sistema, uma decisão, ou seja, uma operacionalização do conhecimento. Obviamente, eu deveria estar atualizado essas datas, né, colocado ali 2022, 2023, sei lá. Mas é só para título de conhecimento mesmo, para a gente diferenciar aí o dado da informação, né? Então, o dado é algo isolado, né? Agora, informação, eu estou relacionando dados, né? Então, eu tenho um dado numérico, por exemplo, 16, né? E aí eu tenho um dado ali relacionado à data, né? Por exemplo, dezembro. Então, está relacionado à data. Então, dados ali que se relacionam, a gente tem uma informação. Outro tipo de dado e informação, por exemplo, 40. 40 não me representa nada, né? Então, agora, se eu falar 40 graus Celsius, aí sim eu tenho uma informação, ou seja, se eu disser, por exemplo, que 40 graus Celsius é a temperatura do paciente, a gente sabe que o paciente está com febre, 40 graus, certo? A gente pode tomar uma decisão, por exemplo, a gente pode tomar um remédio, tomar um Doril, alguma coisa assim, algum outro remédio que vá diminuir a febre do paciente. A gente tem outro exemplo aqui, por exemplo, a gente tem outro exemplo, né, no caso aqui de uso correto de manutenção da casa, né? Então a gente tem tijolo seria um dado, né? A parede, no caso, a gente tem vários dados ali, né? Juntos seria a informação. O conhecimento seria o cômodo, seria as paredes, né? Então as paredes estão ligadas lá e formam um cômodo, né? E a inteligência seria a casa, a sabedoria como que a gente pode fazer o uso correto da manutenção da casa, né? Então a gente poderia, por exemplo, utilizar a IoT, né, Internet das Coisas, para interligar os dispositivos, por exemplo, colocar painéis solares, essas coisas assim relacionadas à inteligência e à sabedoria da informação, do dado que a gente disponibiliza, né?
Então, por que a gente aprende banco de dados, né? Qual que é a relação que a gente tem e por que a gente aprende, né? Então, a gente convive com os bancos de dados e a gente usa, né? Então, a gente tem lá as redes sociais que a gente está sempre utilizando, todos aqueles dados lá, de perfil de usuário, tudo aquilo lá, aquelas imagens, são todas gravadas, né? No banco de dados. Todas as empresas, elas precisam de um banco de dados, né? Porque elas têm lá os dados das suas empresas, né? E elas precisam tomar decisões relacionadas aos seus objetivos, né? Então, praticamente todos os sistemas web, eles acessam as bases de dados, né? É uma das áreas preferidas para os profissionais de informática. Com esse surgimento aí, com essa nova tendência, né, de ciência de dados, tem se tornado aí uma das áreas preferidas, tá? Não que seja a única, mas é uma das áreas preferidas aí. Existe uma profissão específica para quem trabalha com bancos de dados. A gente chama esse profissional de DBA, que é o administrador de banco de dados, tá? Cientista de dados também e outras denominações aí, tá? Mas DBA é um profissional mais reconhecido, mas o cientista de dados também vem tomando bastante espaço aí, ganhando bastante espaço aí no decorrer dos últimos anos, tá bom? E por que a gente utiliza banco de dados, né? A gente pode, por exemplo, gerenciar e controlar as nossas informações, pode ajudar na tomada de decisões, a gente pode ganhar mais rapidez e segurança nos dados, né? Hoje em dia a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente tem leis que protegem, né, os nossos dados e a gente precisa, como administrador de banco de dados, a gente precisa seguir as leis, né? E a gente tem também a questão do backup e recuperação de falhas, então se der problema com o nosso banco de dados, como que a gente pode estar recuperando, fazendo backup dos nossos dados, aumenta a produtividade e disponibilidade da informação, né, a utilização dos bancos de dados. Tem algumas aplicações tradicionais que utilizam banco de dados, por exemplo, o Google Maps, né, utiliza dados geográficos e mapas. A gente tem o IBGE, que é armazenamento de dados de pesquisa. A gente tem o YouTube, né, que armazena lá dados multimídia, diversos vídeos, né, estão gravados lá no YouTube. Enfim, são várias possibilidades aí que utilizam bancos de dados. Obviamente, esses dados aí são esses exemplos, né, eles armazenam um grande volume de dados, né? Por exemplo, o YouTube, as pessoas sobem vídeos lá diariamente, então é um banco de dados que a gente chama de Big Data, né? A gente utiliza esses grandes volumes de dados, precisa ser um banco de dados mais robusto para estar armazenando esse grande volume. São grandes empresas que utilizam banco de dados, a gente tem Facebook, a gente pode citar, por exemplo, o FBI e Oracle. Oracle é uma empresa privada, né, que a gente tem aí esse gerenciador de banco de dados que é pago, tá bom? E aí, o que é um banco de dados, né? A gente tem aí que é um conjunto de dados integrados, então esses dados eles estão integrados, interligados de alguma forma, né? E o objetivo é atender aí a uma comunidade de usuários, né? A gente tem essa coleção de dados relacionados, e aí a gente tem, por exemplo, a gente pode imaginar uma base de dados em uma escola, né? Que contém informações sobre os alunos, os professores, as disciplinas, as turmas e os cursos. Então, se não for possível relacionar essas informações, como se saberá que um determinado aluno faz o curso de técnico em informática e tem aula da disciplina de banco de dados com determinado professor, né? Então, a gente precisa relacionar esses dados para saber extrair essas informações, tá bom? Quais são os aspectos aí do banco de dados, né? Então, ele representa algum aspecto do mundo real. Então, é uma coleção, logicamente, coerente de dados com algum significado inerente, né? Então, o dado, ele tem que ter um significado, né? Então, a gente citou o exemplo lá do dado, né, de temperatura, né? 40 não representa muita coisa, mas se a gente tiver, por exemplo, dado, a gente vai relacionar ele com graus Celsius, a gente tem ali um significado para esse dado, tá? Ele é projetado, construído e populado com dados. Então,
O banco de dados, a gente insere dados nele. A gente utiliza esse termo, né? Popular com dados, né? Inserir dados no banco. Um banco de dados ele pode ser de qualquer tamanho e complexidade, né? Então, a gente tem lá os dados, os bancos de dados que armazenam grandes volumes de dados, que a gente conceitua como Big Data. E a gente tem os bancos de dados mais comuns aí que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia, que é o exemplo que a gente vai ver aqui. Bom, eles desempenham um papel crítico, né, em todas as áreas em que os computadores são utilizados, né? Então, em banco, a gente pode depositar ou retirar dinheiro; em hotel, a gente pode fazer reservas em um hotel; companhias aéreas, a gente compra passagens aéreas; então, compras online em mercados, né, Mercado Livre, etc. E essas atividades, elas envolvem uma pessoa ou programa acessando o banco de dados, né? Então, tem lá um usuário que vai efetuar uma compra e isso fica armazenado lá no banco de dados de alguma forma, tá? Tamanho e complexidade. Então, por exemplo, a gente tem a lista de contatos de um celular. Esse é um exemplo aí de armazenamento de pequena quantidade, né? Então, um tamanho menor. Então, se a gente tem clientes de uma agência bancária, aí já vamos para um banco de dados um pouquinho mais robusto, maior. Cadastro de clientes de uma empresa, contribuintes da Receita Federal, que aí envolve o Brasil todo, né? Então, bancos de dados a gente tem espalhado, né, pelo Brasil todo. E aí a gente tem esse conceito de SGBD, né, que é Sistema de Gerência de Banco de Dados, né? Então, ele é um software, né, que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados de um banco de dados, né? Então, SGBD é um sistema de software de propósito geral que facilita os processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre vários usuários e aplicações. A gente vai ver um exemplo mais prático e vai ficar mais claro para vocês o que é um SGBD e como que a gente pode visualizar os bancos de dados lá e como que a gente pode manipular esses dados lá, tá bom? Então, esses sistemas eles são chamados de sistemas gerenciadores de bancos de dados, né, e surgiram na década de 70 e na década de 80. Eles já dominavam o mercado, né? Então, são softwares com recursos específicos para facilitar a manipulação das informações, os bancos de dados e o desenvolvimento de programas aplicativos. Temos aqui alguns exemplos de SGBDs, né? Na figura a gente pode ver aí os logotipos, né, dos diferentes bancos de dados. O logotipo aqui do MySQL é um exemplo aqui de um golfinho, né? A gente pode visualizar aqui. O PostgreSQL, que é um elefante. E aí tem alguns bancos de dados que eles são mais que eles são de código fechado, né? Que eles precisa pagar para utilizar. Por exemplo, o Oracle, o MySQL Server, o SQL Server, né? Microsoft SQL Server, que é da Microsoft. Tem o DB2 também, que é da IBM. E o MySQL e o Postgres são dois exemplos aí de bancos de dados de código aberto que a gente pode estar utilizando aí, tá? Características principais, né, dos bancos de dados: controle transacional. Então, são conjuntos de operações que devem ser executadas, né? Múltiplas interfaces, né? Então, deve disponibilizar interface para acesso por diferentes tecnologias, né? Então, a gente pode acessar pelo notebook, pelo celular, diversas tecnologias a gente pode estar acessando aí os bancos de dados aí, certo? Então, a gente pode fazer também administração, como, por exemplo, backup e restauração de dados. Pode acontecer de um computador que está o banco de dados dar problema, a gente pode estar restaurando esse banco de dados, se a gente adotou uma política de backup, né, e restauração. É comum as pessoas se referirem ao termo banco de dados quando, na verdade, querem se referir aos SGBDs. Então, nos livros eles falam SGBD, né? Então, eu até risquei ali, exemplo, o banco de dados da minha empresa é o Oracle. Não. O correto é falar o SGBD da minha empresa é o Oracle, tá? Então, é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá bom? Bom, temos os objetivos dos sistemas de banco de dados, né? Gerenciamento de dados eficiente, né? Mais rápido do que em arquivos. Com segurança de grande quantidade de informações persistentes e compartilhadas. Então, a gente consegue dar
aí um tratamento mais eficiente para os dados do que armazenar esses dados em arquivos, certo? Se a gente armazenar em banco de dados é muito melhor do que armazenar em arquivos. A gente pode prover mecanismo adequado de armazenamento e acesso seguro e eficiente aos dados. A gente tem aqui um diagrama simplificado de ambiente de um sistema de banco de dados, né? Então, a gente tem ali programas de aplicação, né? Que vai os usuários, né? Que vão fazer a consulta lá nos meus dados. Aí a gente tem um software de SGBD que vai fazer ali. A gente pode estar fazendo a definição dos dados, né? Definição do banco de dados armazenados, banco de dados armazenados. E tem um software ali para acessar os dados, né? Armazenados. Normalmente ali a gente desenvolve ali na programação mesmo, né? Quem desenvolve software faz lá o programa em PHP, por exemplo, né? Pega uma linguagem de programação, faz a interface com o usuário, essa interface vai acessar lá os meus dados que estão armazenados no meu banco de dados lá, tá bom? Mas para a gente ter uma visão geral de como que funciona aí, como que o usuário faz para recuperar a informação que está armazenada no banco, né? Então tem uma interface de usuário, né? O usuário vai lá, clica em consultar e ele consulta lá os dados, por exemplo, que ele tem armazenado lá. A gente tem um exemplo aqui de banco de dados, né? Então a gente tem aqui várias tabelas, tabela aluno, tabela disciplina, turma, registro de nota, pré-requisito. Aqui é um exemplo de banco de dados de uma escola, por exemplo, né? E aí a gente pode relacionar esses dados todos aí, nessas tabelas todas, né? Então, a gente tem aí que a manipulação do banco de dados ela envolve uma consulta e atualização, basicamente, né? Então, a gente consulta os dados, né? E a gente pode atualizar os dados, né? Então, basicamente, essas são as duas características que a gente pode fazer, consultar e atualizar os dados. Então, exemplo de consultas, né, alguns exemplos de atualizações. Então, essas consultas e atualizações informais, elas precisam ser especificadas exatamente na linguagem de consulta do do sistema gerenciador de banco de dados, antes que possam ser processadas, né? Então, a gente vai ver aí a utilização de uma linguagem chamada linguagem SQL, né, que é Structured Query Language, né? Linguagem de consulta estruturada, tá? Que a gente pode estar utilizando. A gente tem os sistemas tradicionais, né, de arquivos isolados. Então, como que era feito, né, o armazenamento dos dados, né? Então, a gente tinha lá, por exemplo, o sistema de produção, armazenava lá no arquivo de produção. O sistema de vendas lá de uma empresa armazenava lá os dados no arquivo de vendas, de compra no arquivo de compras, né? Então, os dados eles eram isolados, né? Então, a gente não conseguia relacionar esses dados. Quando a gente não consegue relacionar os dados, a gente não consegue extrair informação que pode gerar conhecimento para a empresa, né? A gente não consegue fazer isso. Então, existem as limitações do sistema tradicional de arquivo, né? A gente consegue fazer redundância. Na verdade, tem redundância de dados, né? O que é isso? É a repetição do dado. Então, a gente repete o dado em vários departamentos, né? Quando poderia ser armazenado em um único local sem repetir. Pode gerar inconsistência. Às vezes, um departamento define lá um atributo ou um campo com um determinado conteúdo, né? E outro departamento chama aquele outro atributo de outra forma. Por exemplo, data de nascimento, chama lá DT na NASC, por exemplo, né? Ele abrevia esse campo, ou esse atributo, aí fica diferente, né, entre os setores. A gente tem dificuldade no acesso aos dados, né? Isolamento dos dados, anomalia de acesso concorrente. Então, se a gente tiver mais de um usuário, por exemplo, querendo acessar aquele mesmo dado, pode ter problemas. Problema de segurança, a gente consegue, por exemplo, definir quem que pode acessar determinado arquivo ou não. Isso a gente até consegue, mas é mais difícil. E problemas de integridade, né? Então, o dado ele não pode estar com erros, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E o banco de dados ele é um conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários. Então a gente consegue, com o banco de dados, integrar todos esses departamentos ali. Então, produção, vendas e compras. Então os dados eles ficam compartilhados ali entre os setores, tá bom? Fica muito mais fácil de gerenciar isso. As principais características da abordagem de banco de dados versus a abordagem de arquivos, abordagem de processamento de arquivos, né? Ó. Então, isolamento entre programas e dados e abstração de dados.
A natureza de autodescrição do sistema de banco de dados e suporte de múltiplas visões dos dados. Compartilhamento de dados e processamento de transações multiusuários. Então aqui tem o exemplo de natureza de autodescrição do sistema de banco de dados, né? Então a gente tem ali, por exemplo, ali as colunas, né? A gente tem o tipo de dado, ele vai armazenar o nome, vai ser do tipo caractere e pertence à relação de aluno. Então a gente tem o tipo aluno ali que é do tipo inteiro, e por aí vai, né? Então essa seria o exemplo de autodescrição de sistema de banco de dados. A gente consegue descrever melhor os nossos dados, tá bom? Então tem a questão do isolamento, né, entre programas e dados, né? Então, se a gente quiser acrescentar outro dado a cada registro de aluno, digamos data de nascimento, esse programa não funcionará mais e precisará ser alterado, por exemplo. Ao contrário de um ambiente SGBD, só precisamos mudar a descrição dos registros de aluno no catálogo, né, para refletir a inclusão do novo item de dados data de nascimento. Então, nenhum programa é alterado. Então, quando a gente compara um sistema gerenciador de banco de dados com o sistema antigo, né, que faz armazenamento em arquivo, a gente tem esse problema. Quando a gente faz uma alteração, ele não reflete para os outros sistemas que estão utilizando aí esse meu arquivo, tá bom? Suporte de múltiplas visões de usuário. Então, o banco de dados normalmente tem múltiplos usuários, cada um podendo exigir uma perspectiva ou visão diferente, né? Então, uma visão ou view, né, que a gente chama de banco de dados, ele pode ser um subconjunto do banco de dados. Então, por exemplo, a gente tem uma tabela de funcionários, aí tem algum atributo lá, por exemplo, salário. Nem todas as pessoas podem visualizar quais os salários de todos os funcionários, por exemplo, né? Com as views, a gente consegue limitar o acesso a determinada tabela, por exemplo, omitindo a coluna de salário, por exemplo, né? Aí tem suporte de múltipla visão dos dados, né? Então aí tem um exemplo. Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário. Um SGBD multiusuário, como o nome sugere, ele precisa permitir que múltiplos usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo, né? Então, ele precisa ali permitir a concorrência, né? Quando tem vários usuários querendo acessar o mesmo dado ao mesmo tempo. Então, a vantagem de usar a abordagem de sistema gerenciador de banco de dados, a gente tem uma controle de redundância, né? Então, a gente não tem dado repetido, por exemplo, né? Controle de acesso não autorizado, concorrência, que a gente comentou agora, né? A gente tem a opção de fazer backup e recuperação, múltiplas interfaces do usuário, controle de integridade, né? Tanto de tipo de dado como de relação entre tabelas. E aí a gente tem os usuários de um SGBD, né? Então a gente tem vários tipos, leigos, os avançados, programadores de aplicações, analistas de sistemas, o administrador de banco de dados, que ele vai ficar analisando lá os logs para verificar se tem algum problema de lentidão, ou se ele precisa fazer recuperação de dados, e por aí vai, tá bom? Então, o administrador de banco de dados, né, que a gente chama de DBA, ele implanta as regras de segurança e integridade, ele atribui permissões, né, de acesso adequada, faz direção de cópias, segurança, backup, monitoramento do ambiente, otimização de recursos de infraestrutura, suporte à equipe de desenvolvimento. E aí a gente tem as múltiplas visões, né, de usuários, né? Então, cada usuário vai ter uma visão diferente do banco de dados. Então, como eu tinha comentado, né, um DBA ele pode acessar informações, por exemplo, que um usuário leigo não vai poder acessar, tá bom? E aí a gente define as permissões. A gente pode ter múltiplas visões dos usuários que a gente tem no nosso banco de dados, né? Isso que define aí é o DBA, o administrador do banco de dados, tá bom? A gente tem alguns modelos de banco de dados, né? E a gente vai utilizar o modelo relacional, que o próprio nome já diz, né? Então a gente tem dados relacionados, tá? A gente consegue relacionar os dados através das várias tabelas e das relações que a gente define aí entre as tabelas, tá bom? Quando que a gente não usa, por exemplo, o banco de dados, né? Então, quando a gente tem uma aplicação simples, né? Que definidas sem previsão de mudança, por exemplo, não vai ter, por exemplo, a gente vai ter uma empresa que não vai ter muitos usuários, a gente tem acesso de múltiplos usuários aos dados, não é necessário. Então, a gente tem somente
poucos usuários que vão acessar, não vai ter muitos usuários. Investimento inicial alto em hardware, software e treinamento. Então, se o hardware for muito caro, o software muito caro e treinamento muito caro, talvez não seja necessário utilizar um sistema gerenciador de banco de dados, tá bom? Então, para resumir aí o que a gente viu que um conjunto de dados integrados, né, que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários. O SGBD é um conjunto de ferramentas, né, para definir, recuperar, alterar dados de uma base de dados. Existem diversos bancos de dados, né, que a gente viu, tem os pagos e tem os gratuitos. A gente vai utilizar um gratuito aqui, que é o MySQL. Abordagem de banco de dados com apoio do SGBD, então oferece importantes vantagens. E o DBA é o profissional responsável pela administração do SGBD. Tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Tem aí uma atividade no Moodle, tem um questionário lá para vocês estarem refletindo aí um pouco sobre o que a gente viu, né? E o que a gente pode estar estudando, os diferentes assuntos, né? Que a gente pode estar estudando em bancos de dados. São vários, né? A gente não vai conseguir ver todos, mas a gente vai passar aí pela introdução aí do uso do banco de dados, né? E da linguagem SQL, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima aí.